Bom, eu disse a vocês que ia ilustrar uma história de um caso comigo mesmo, né? Eu fui trabalhar lá em São Luís, lá na ferrovia e tal. E aí tinha um equipamento nosso lá que a gente estava modernizando, colocando CLP e tal. E tinha uma estação, um computador que ficava dentro desse equipamento da ferrovia, que ele era tipo a estação de engenharia. Era onde estava o software, era por lá que você acessava a lógica do PLC para ver o que é que estava acontecendo, tal, tal. E na época eu era muito verde, eu era um cara muito jovem e assim, muitas coisas assim eu aprendi estudando sozinho, né? Através dos livros. Naquele tempo você nem tinha tanto material assim. E você não vai ver nos livros essas dicas aqui que eu estou dando para vocês, né? Talvez até hoje já tenha, né? Porque nasce a necessidade, os caras vão colocando aí essas dicas. Mas eu acho muito difícil que tenha essas dicas aqui que eu estou dando para você, tipo, ter um backup. Na hora que você chegar, vai mexer, a primeira coisa que você cria é o quê? Um backup. Cria um backup e a partir daí você começa a sua caminhada de manutenção. Tá? Então, fez uma grande mudança, testou, está validado, cria outro backup. Porque no dia ruim, você está com o backup ali na mão, tudo certinho. Ok? Dito isso, a gente. Eu cheguei lá nesse equipamento e aí eu fui dar uma limpa lá naquele computador que estava ali. Eu via que alguns operadores usavam e tal, e guardava as coisas. Aí eu fui dizendo, ó, fui bloquear as portinhas para não botar mais pendrive, para os caras não estar passando arquivo para lá e tal, tal. Fui ajeitando a máquina. E tinha uma pasta chamada backup. E tinha lá, por data, cada último backup, outro backup. Cara, eu assim, eu não tenho explicação. Eu fui lá, apaguei essa placa. Eu apaguei completamente esse negócio. E beleza, paguei, eu tava fazendo uma boa ação, eu tava limpando a máquina e limpei tudo, deixei mesmo de espaço, liberei espaço. Aí passou acho que uns 20 dias, o equipamento entrou em falha lá, né? Então, quando entrou em falha, aí quando foi lá era CPU, era um PLC da GE, da série 9030, e a gente precisava mudar a CPU. Aí uma coisa rara, viu? Um CPU dessa da pau. Mas deu. Lembre-se, é o dia ruim. É o dia que as coisas acontecem. É o dia que aquelas combinações improváveis acontecem, né? Volta e meia a gente tá falando aqui sobre projetos com o pessoal, seja da Voit, seja da Andritz, seja dessas outras empresas que prestam serviço para minha empresa. A gente tá conversando assim, não, mas aí, se acontecer isso aí, não, cara. No dia ruim, a coisa dá ruim mesmo. O negócio fica feio, dá ruim. É um dia assim catastrófico, é um dia que as coisas tá ruim, tendem a piorar. E aí, se você se precaveu, se você criou mecanismos que trazem mais segurança ou que ajudam a mitigar os possíveis prejuízos que vão acontecer, então aí isso vai fazer uma diferença muito grande. E aí, cara, essa CPU deu pau, e aí precisava trocar, e tinha uma CPU lá, tinha um tipo um almoxarifadozinho dentro do equipamento, eu peguei uma outra CPU, coloquei, e agora para carregar? E agora para carregar? E eu falei, puta, poxa, então eu acabei apagando aqui os arquivos e tal, e parece que eu não me lembro porque que eu não consegui carregar o PLC. Eu pensando aqui, mas eu sei que eu não tinha um software, eu apaguei os backups e não tinha o outro lá, eu não estava acessando, eu só simplesmente apaguei tudo. Eu não me lembro da história mais, que faz tempo pra caramba, mas eu sei que eu fiquei sem backups, eu fiquei sem um arquivo para carregar. Em resumo é isso. Porque outra coisa também, a gente às vezes tem uma estaçãozinha de engenharia e o cara tem um notebook de manutenção, que é outra falha. Você mantém às vezes seu notebook de manutenção todo atualizado e não atualiza a estação de engenharia. Aí isso acontece também. Às vezes você, como quase ninguém carrega por lá, mas lá é uma estação de engenharia. Aí você deixa lá o software desatualizado, quando o cara precisa ele vai carregar o software todo desatualizado. Então os equipamentos podem funcionar de forma inadequada, e aí você vai precisando só na hora que você vai operar aquele equipamento.
E outra coisa, gente, não só isso, mas a questão da segurança também. Você pode ter um comportamento inadequado da planta em função das mudanças que você fez no software, porque geralmente a gente faz mudanças no software para atender mudanças físicas do campo, e aí você pode até causar um acidente. Então, só que naquele dia, para minha surpresa, para minha desgraça total, não tinha nem uma coisa nem outra. E aí eu fiquei na roça, eu tive que ligar, porque era um equipamento que a gente tinha acabado de fazer a reforma. Aí eu liguei pro cara lá que fez a reforma, da empresa que fez. E aí o cara veio socorrer, ele veio com o notebook dele e tal. A empresa deve ter pagado lá, ou estava dentro do contrato, da garantia. Não sei como isso aconteceu. Eu era muito jovem na época, essa parte eu não tratei. Eu só tratei da parte de tomar a chamada do chefe e de me ligar e entender um pouco mais antes de sair apagando as coisas, né? Então, esse universo da automação, ele às vezes fica um pouquinho restrito, porque a gente não pode liberar para todo mundo, como é que eu posso dizer, todo mundo acionar ali o software, mexer, porque senão pode dar BO, pode dar ruim, tá certo? Então, o que vai acontecer? O cara veio, carregou tudo lá, mas na hora que ele veio, a primeira coisa que ele foi pegar um backup. Aí ele disse, cadê o backup daqui? Eu disse, eita, poxa, eu apaguei. Ele disse, mas tu é louco, cara, por que tu fizesse isso? Aí disse, e se eu não tiver? Porque eu não tenho a obrigação de ter. E realmente, o cara já estava em outros projetos, tal. E se eu não tiver, cara? Porque tem que estar aqui, tem que estar na empresa de vocês, é um controle de vocês. A partir daquele momento, depois a gente resolveu a bronca, nós fomos... era uma cidadezinha perto de São Luís, a gente foi depois jantar junto, bater um papo e tal. E ele era um cara já vivido, um cara mais de idade, e ele foi ali me explicando, tal, da relevância daquilo e tal. E olha que o bicho era meio bruto, sabe? Mas ele meio que se compadeceu daquela hora ali, e a gente ficou batendo um papo ali, passamos uns 2 dias ali, e ele foi dizendo, não, cara, faz isso, a gente tem que salvar esses arquivos aqui e tal. Geralmente aquelas dicas que a gente não encontra... a gente não encontra no livro, pô. No livro ele até fala do backup, ele pode falar um pouquinho da importância do backup, mas aquilo não fica assim tão impregnado na gente, a relevância daquilo, né? E naquele dia ficou, né, do jeito mais difícil para mim, muito afixado. Tanto é que hoje eu tenho um complexo de backup, eu tenho backup de tudo para não perder nada. E olha que às vezes eu me surpreendo porque eu perco um pouquinho a mão e às vezes tenho dificuldade de achar minhas coisas, né? Lógico que eu estou falando das minhas coisas aqui no laboratório, mas lá na empresa a gente cria uma estrutura, um procedimento, e todo mundo segue aquele procedimento e acaba a coisa ficando muito organizada e nada se perde. Então é disso que eu estou falando, tá? A importância de um backup na vida de vocês que fazem manutenção.